acontecimentos que às vezes pessoas passaram por angústia, por dificuldades, mas acontecimentos que Jesus estava no controle. Pela manhã eu fiz aqui uma leitura em alguns versos e fiquei imaginando comigo o tempo todo como seria naquele tempo os discípulos andando junto com Jesus, fazendo as suas viagens ao lado do mestre, saindo talvez na caminhada, o mestre ao lado ensinando o tempo todo, trazendo mais e mais daquilo que era o seu imenso conhecimento. Às vezes em algumas das viagens no barco, às vezes saindo e deixando o mestre para trás. E hoje eu fiquei na parte da manhã um bom tempo pensando nisso, o quanto era interessante, e eu creio que seria muito bom sair em uma viagem ao lado de Jesus, tendo a certeza que o mestre estava ali ao lado. O Todo-Poderoso estava à retaguarda. Talvez ele está dormindo, mas está ali. Talvez ele agora cessou aqui o seu ensinamento, mas ele continua na caminhada ao meu lado. E pensando comigo em todo o trajeto de algumas viagens que os discípulos fizeram ao lado de Jesus, eu estive meditando e pensando aqui nessa passagem, e imaginando comigo assim, como deve ter sido a situação quando estão navegando e o vento começa a ficar fadigante, a tempestade está muita, a água agora começa a mudar de posição, porque quando o vento começa nas águas, tudo começa a ficar diferente, a água começa a ficar trêmula, logo em seguida começa a formar ondas, e assim vai mudando todo o quadro daquela situação. É interessante nós pensarmos e ter conosco sempre que Jesus estava no barco, Jesus estava cansado e adormeceu, mas Jesus, estando no barco, ele pode até estar dormindo, ele pode até estar tranquilo enquanto o ser humano está fadigado, mas o importante é entender que ele está no barco. O importante é entender que mesmo a tempestade estando acontecendo, o mestre está no barco. O que nós precisamos pensar com isso? Talvez nós estamos vivendo tribulação, estamos vivendo dificuldade, angústia, mas e o mestre está no barco? Aonde está o mestre? Talvez você vai pensar assim: pastor, como que é isso? De que jeito que faz? Um dia eu levantei a minha mão ali no meio dessa igreja, caminhei até aqui na frente, aceitando a ele e colocando ele no meu barco. Daquele dia para cá, todas as minhas viagens, ele está comigo no meu carro. Ele está comigo no barco quando eu estou pescando, ele está comigo quando eu estou caminhando de a pé, ele está comigo quando eu estou aqui dentro da igreja no meu momento de oração. Em todo o tempo o meu barco necessita Jesus de Nazaré estar comigo, porque eu sou fraco, sou falho, sou cheio de defeito, posso perecer em qualquer vendaval, mas estando ele no barco, quando o vendaval começar a tomar conta, eu corro até ele e digo: Senhor, a situação está ficando difícil, eu preciso do Senhor. E naquele momento ele vai levantar e uma ordem dele vai acontecer. Por quê? Porque eu estou buscando por ele. Às vezes vem até nós a tempestade, às vezes acontece algumas coisas que estão fora do nosso controle. Se você for observar, enquanto o mar está tranquilo, enquanto a água não está agitada, os discípulos conseguem tranquilo, remando.
Lá vai, tudo beleza, está tudo dando certo. Mas quando a tempestade chega, já não está mais no controle do homem. A tempestade chegou, o controle saiu da mão do homem. Agora o que necessita? Necessita eu ter o mestre no meu barco, porque quando eu correr até ele, falar com ele, com certeza ele vai me ouvir. Com certeza, no momento certo, ele vai dar uma ordem. Quem é o dono da ordem que para tudo isso? Jesus de Nazaré. É o autor e consumador da minha e da sua salvação. É aquele que, estando ele no controle, em tempo nenhum nós vamos perecer por causa de tempestade alguma. Imagino eu, e já vi muito comentário de muitas formas, que há pessoas que quando a tempestade começa, ele começa a pensar: ah não, Deus não está me vendo, Deus não está comigo, ele se esqueceu. Pensa comigo, tempestades vai acontecer na nossa vida, sim. Jesus estava juntamente com os discípulos dentro do barco e a tempestade aconteceu. Pensa comigo que talvez a tempestade que você está vivendo, talvez a tempestade que tem assolado o seu barco, ela tem prosseguido, a tempestade está aí, o barco está próximo a naufragar, mas e Jesus de Nazaré, aonde ele está no momento em que essa tempestade está assolando o seu barco? Ele está no centro da sua atenção, ele está no centro do controle da sua vida. Porque é interessante de pensar isso. É interessante. Eu sou muito cauteloso, tenho muito medo de algumas situações, né? Às vezes nós pensamos que está tudo certo, que está tudo bem, mas o mundo está vindo de encontro com o ser humano. As redes sociais estão vindo de encontro com o ser humano. As ofertas estão cada vez mais e mais e mais, e o ser humano pensando que está tudo tranquilo, está tudo certo. Não, isso aqui não dá nada não, isso aqui não acontece nada não. Pera lá, meu irmão, tudo isso que está acontecendo no dia de hoje pode virar uma tempestade lá na frente. Tudo isso que está acontecendo hoje pode virar uma tempestade lá na frente, que talvez não vai ter como reverter essa situação se você não colocar o mestre no controle a partir de hoje. A partir de hoje, sabe por quê? O mestre não deve estar na nossa embarcação só no dia da tempestade, né? Já pensou? No dia da tempestade, o mestre está na embarcação, mas amanhã está tudo bem e o mestre já não precisa estar na minha embarcação mais. Amanhã está tudo tranquilo e não depende do mestre mais. O mestre depende dele estar no controle da situação todos os dias, porque estando ele na embarcação, pode vir a tempestade que vier. Quando você chamar por ele, ele vai te ouvir, ele vai lançar uma palavra e tudo que acontece está no controle dele, tudo vai ficar tranquilo, o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar e você vai cantar o hino da vitória, porque no controle estava ele, em Deus do começo da situação. Em Deus do começo. Pensa, se o mestre está no controle, a hora que a situação iniciou, é tudo diferente, ele já está vendo, ele está só esperando você lançar uma palavra. Senhor, eu não estou dando conta não, o negócio está difícil. Senhor, lá em casa está assim, 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 eu não estou dando conta. Mas o mestre estava no controle da situação, esperando você clamar por ele, né? Porque os discípulos, quando eles vê que não tem mais condição para eles, eles correm até o mestre, chama por ele por 2 vezes. Senhor, nós estamos perecendo, o negócio está ficando feio aqui. E é o momento em que o mestre entra na situação. Quando você vai prestar atenção, você vai ver que lá no final tem um diálogo dos discípulos. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Né?
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o controlador de todas as coisas, é aquele que está provendo lá na minha casa, está provendo na sua casa, é aquele que tem te guiado por onde você anda, é aquele que se você passar pelas águas você não vai afundar, é aquele que se você passar pelo fogo, o fogo não vai arder em você, é o mestre, o dono de todas as coisas, o dono do ouro, o dono da prata, aquele que está no controle, aquele que quando você pensar que agora está tudo acabado, é o momento que ele está com a mão estendida para tudo se tornar diferente. Tudo se tornar diferente. Talvez nós saímos da nossa casa um dia igual hoje, está frio, está bom de ficar lá tranquilo, trancadinho as portas, tudo quentinho, sossegado, vestido numa blusinha assim, né? Talvez até tomando uma sopinha, para ficar melhor ainda. Talvez você saia da sua casa e faz aquele sacrifício, aquele momento de sacrifício. Porque quando bate aquele ventinho no rosto assim, que a gente sai do lado de fora da porta, a gente pensa, é ou não é? Mas é esse sacrifício que agrada ao Salvador da humanidade. É esse sacrifício que mostra para Ele que você tem o coração voltado para Ele, que você está pronto para fazer a vontade dEle em todo o tempo. É esse sacrifício que coloca o Salvador da humanidade no seu barco. É esse sacrifício que faz com que Ele olhe para você no momento de dificuldade e entenda, esse aqui estava me adorando no dia de frio, agora hoje no dia de calor eu vou cuidar dele. Não é vir para a igreja só no dia que está tudo tranquilo, que está tudo bom, está aquele calorão, está aquela tranquilidade. É ou não é? Ah não, hoje eu vou porque o ar-condicionado está ligado e quando eu estiver lá dentro está fresquinho. É vir para a igreja, meu irmão, não importa quem vai pregar, não importa quantas pessoas vai ter, é chegar na igreja e entender, eu vim para ouvir Jesus falar, e quem pegar aquele microfone vai ser Jesus falando comigo, e não tem esse negócio, a irmãzinha veio aqui, louvou a Deus, nós ouvimos, foi a palavra de Deus sendo iniciada, sendo lançada no começo do culto. É eu e você entender que cada um que fizer uso desse microfone, no começo do culto, nós já estamos consagrando e dizendo, Senhor, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, acampa os seus anjos ao redor desse lugar e faça com que o meu entendimento esteja aberto para voltar para casa entendendo o que o Senhor falou. É eu e você entender que aquele que acalma a tempestade, Ele está no controle, estando 2 ou 3. Mas Ele está no controle quando lota a igreja. Ele está no controle em todo o tempo. Pastor, mas e essa tribulação que eu estou vivendo? Essa tribulação é a tempestade que você está nela. Agora é necessário você correr para o mestre e dizer para ele, essa dificuldade está demais para mim. Entrega ela para ele. Fala, Senhor, essa dificuldade não dá para mim não. Essa não tem condição para mim. Eu tenho certeza que Ele vai levantar a mão e tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Às vezes nós estamos vivendo um momento de peleja. Pensa comigo, os discípulos vai numa peleja danada, está remando, está pelejando, a tempestade vai aumentando e eles começam a ficar fadigados, sem saber o que fazer, a água está começando a pular para dentro do barco, às vezes nós estamos desse jeito, a água está começando a pular para dentro do barco, nós já corremos por pés de Cristo, nós já corremos para Ele e falamos para Ele que não tem mais condição, que tem que ser Ele no controle da situação agora Ele está no controle, o que nós devemos fazer? Olhar para Ele e esperar de que jeito que Ele vai agir na minha situação. Como que Ele vai agir? Que Ele vai agir, eu tenho certeza que vai. Mas é necessário eu e você entender que Ele vai agir da forma dEle, no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle. Uma coisa é certa, o vento e o mar vai se acalmar, porque a palavra dEle é diferenciada nas nossas vidas. Uma coisa é correta, que quando eu e você entrega a situação na mão dele, ele está só observando tudo que tem acontecido para ele entrar com a providência da forma certa. Porque o relato é interessante.
Jesus entra no barco igualzinho os discípulos entraram. Só que ele entra e vai deitar e descansar. Sabe por quê? Enquanto ele estava ensinando, ele estava fazendo milagre, ele estava fazendo tanta coisa, os discípulos estavam tranquilos. Aí ele foi descansar a mente um pouquinho. O mestre, ele está 24 horas pronto para nos atender. Ele está 24 horas ligado na minha e na sua situação, naquilo que nós estamos vivendo. Talvez você vai falar, mas não é possível se ele está ligado e o meu milagre não aconteceu ainda. Como se encontra você na presença do Mestre, meu irmão? Como se encontra você na presença do Todo-Poderoso? Você está colocando Ele na situação 24 horas por dia? Você tem obedecido a palavra? Você tem buscado por Ele, você tem colocado Ele na embarcação e falado para Ele: Senhor, essa embarcação sem o Senhor, ela não anda mais nem 1 metro, só vai se o Senhor for. Tem que fazer igual Moisés fez, é ou não é? Moisés, vai, pode ir, eu vou ficar. Senhor, sem a tua presença, eu não vou arredar o pé daqui, mas é de jeito nenhum. E ele era bobo de sair sem o mestre, de sair sem a presença do Todo-Poderoso. Agora nós estamos com uma facilidade, caminhar por aí fora da dependência dele, sem o Todo-Poderoso, é ou não é? Mas sai e vai. Será que ele foi também? Será que ele estava no controle? Nós dobramos o joelho, convidamos ele para ir também, é ou não é? Convidamos o Senhor para ir conosco. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, essa direção aqui na minha mão pode ter erro, porque eu sou falho, mas o Senhor é perfeito. Eu quero que o Senhor tome essa direção, que o Senhor venha trabalhar sobre mim, para que essa direção faça tudo da forma certa. Senhor, eu sou cheio de problemas, mas o Senhor é perfeito, por isso eu quero o Senhor do meu lado. Agora nós estamos com facilidade para andar com todo mundo por aí, que tem defeito igual nós mesmos, mas não tem a facilidade para andar com o que é perfeito. Não tem a facilidade. Pensa num negócio complicado. Esses dias para trás, irmão, eu vim fazendo uma caminhadinha aí, saí daqui da igreja, rodeei por aqui, fui na ferragista e encontrei um companheiro. Entrei num determinado estabelecimento ali na avenida e encontrei com ele. Quando eu fui chegando, eu não fui aonde ele estava pegar na mão dele, não. De longe eu falei, vamos ver se ele está bem crente mesmo. Pai do Senhor, fulano. Paz. Será que Jesus está na embarcação dele? Porque ele não está tendo coragem de olhar e falar assim: a paz do Senhor. Será que está? E depois, a hora que for preciso, dobrar o joelho e falar: mestre, mas na hora que precisa falar, para mostrar para todo mundo que o mestre está no controle da situação da vida dele, não fala. E depois, como é que vai ser na hora que for falar com o mestre? E a hora que o mestre fala: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Pensa comigo, é necessário nós entender, ser fiel a Deus não é só quando passa daquela porta para cá. Ser fiel a Deus é em todas as coisas na nossa vida. Ser fiel a Deus é naquilo que Ele requer de nós. Hoje é dia de pregar a palavra, eu vou ser fiel, eu vou pregar. Foi Ele que me mandou pregar. Hoje é dia de ofertar, eu vou ofertar. Foi Ele que deixou tudo organizado para que eu ofertasse. Hoje é dia de dizimar, eu vou dizimar, porque foi Ele que me ensinou dessa forma, está na lei dele, é olhar e entender. Hoje é dia de amar o próximo, eu vou amar, porque Ele falou que era para mim amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. É entender que estar com Jesus no controle da situação é em tudo aquilo que a palavra requer.
tudo que a palavra requer. Agora, ele está na embarcação, ele está no controle. Quando a tempestade chega, nós corre aqui, dobra o joelho, clama a ele, ou corre para dentro do quarto. A Bíblia fala no livro de Mateus que é para você entrar no seu quarto. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e clama ao teu Pai que está em oculto, que ele te recompensará. Aí é ter contato com Deus. Aí você está sem estratégia, você está com todas as dificuldades, mas você corre para dentro do seu quarto, ora a Deus. Quando você sai para fora, já tem uma estratégia no coração. Peraí, e se eu fizer assim, 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 esse negócio vai dar certo, vai dar tudo, vai ser tudo diferente. Aí você já sai pela rua, é uma alegria danada, é caçando um irmão para falar a paz do Senhor, é caçando o outro para contar uma benção que recebeu, é querendo falar alguma coisa sobre a palavra, é o tempo todo entendendo que fazer a vontade de Cristo é muito melhor na nossa vida, é o tempo todo entendendo que Ele na embarcação faz com que eu e você tenha vida e a tenha com abundância, é entender que Cristo está querendo o tempo todo ver o ser humano curvar-se a Ele, curvar-se na presença dEle. Agora o ser humano tem essas dificuldades, mas graças a Deus que nós que aqui estamos não temos essa dificuldade, temos facilidade para olhar para o irmão e dizer para ele: a paz do Senhor, meu irmão. Olhar para aquele que está vivendo um momento de dificuldade e dizer para ele: rapaz, Jesus te ama, Ele tem estratégia para esse seu problema. Rapaz, vai em frente, vai dar tudo certo. Deus está no controle dessa situação. É entender que nós temos que ter palavra que faz com que as pessoas levantem a cabeça e olhem para lá. É entender que nós temos que ter palavra que conduz o ser humano para perto de Cristo. Palavra que conduz para perto de Cristo. Agora pensa comigo, você entrar numa embarcação para fazer uma travessia, tendo a certeza que Jesus está sentado ali atrás ou deitado descansando, e você pensar assim: aqui pode acontecer o que for, o mestre está ali. Aqui eu vou fazer de tudo para dar certo, com a minha força, porque enquanto eu estou trabalhando, ele está descansando. Mas se acontecer uma tempestade, o mestre está ali, né? Irmão, o mestre quer estar na sua vida. Irmão, o mestre quer estar na sua embarcação. O mestre quer estar no controle da sua situação. É necessário você entender que essa picuinha do mundo, o desejo da carne, essas coisas que está vindo de encontro ao ser humano, é necessário nós largar para lá, nós olhar para Cristo e entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não estiver na presença dEle. É necessário eu e você entender que Ele está no controle. Eu e você precisa só deixar Ele fazer a vontade dEle. Deixar Ele fazer. A ordenância vem dEle. Nós atendemos e continuamos fazendo a vontade dEle, né? Foi Ele mesmo que passou todas as instruções. Todas, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É só eu e você entender: hoje é dia de fazer a vontade de Cristo. Estou indo para a igreja agora, porque eu vou lá, que eu tenho que fazer. É o que eu preciso fazer. Esse Jesus que estava no barco, que nós servimos, que precisamos adorar o nome dEle todos os dias, Ele é suficiente para as nossas vidas. Suficiente. Talvez nós temos dificuldade. Talvez nós queremos resolver muita coisa com a nossa força, com a nossa mão, né? Talvez nós estamos olhando para uma situação e vendo e falando: aquilo ali eu resolvo, tranquilo, vai dar certo. Mas não começa não, meu irmão, sem pedir a ajuda do mestre. Não começa sem pedir a ajuda dele, não. Chama ele para junto com você. Convida ele para fazer parte daquilo que você está fazendo. Não,
não, pastor, mas o meu trabalho, eu estou lá há 10 anos, 15 anos, eu conheço tudo, ali eu domino tudo. Não faça isso. Convida o mestre. Todas as manhãs, quando você colocar o pé para dentro, fala: Senhor, vamos comigo. Senhor, eu sei fazer, mas se o Senhor estiver comigo, tem perfeição. Aí quando for de tarde que você sair, você vai falar: aquele que é perfeito, aquele que até o vento e o mar lhe obedece, esteve comigo o dia inteiro, que eu estou voltando para casa mais uma vez, para junto com a minha família. É nós entender que somos dependentes dele, e precisamos reconhecer isso todos os dias. Senhor, eu sou dependente do Senhor, mais um dia amanheceu, obrigado pela noite de descanso, obrigado pelo ar que eu estou respirando nesse momento, e cuida de mim, Pai, porque eu estou indo mais uma vez ao trabalho. É nós entender que esse mestre, ele precisa todos os dias, nós colocar ele no controle da situação. Todo dia. Agora eu estou saindo. Pensa num cidadão, irmãos, que todo dia, quando levanta, que vai saindo, é uma das coisas que eu não esqueço. É hábito. Quando eu entro dentro do carro, quando eu vou saindo de a pé, que eu passo a porta para fora: Senhor, estou do lado de fora da minha casa e preciso do Senhor no controle. Porque lá fora existe muita coisa. Lá fora existe o homem sanguinário. Lá fora existe seta do inimigo sendo lançada sobre nós. Lá fora existe tudo aquilo que a carne proporciona para o ser humano. E é necessário o Senhor estar no controle. Porque quando Ele está, a estratégia é diferente, né? A estratégia é outra. Eu e você precisa ter cuidado. Porque o mundo está avançando todos os dias um pouquinho mais. Mas nós, na presença do Todo-Poderoso, vamos continuar vencendo um dia após o outro. Um dia após o outro. Porque Jesus está na nossa embarcação. Esse Jesus que está na nossa embarcação é aquele que acalma o vento, acalma o mar. É aquele que quando você está com o antidepressivo na mão para começar a tomar, você fala: Senhor, esse negócio está aqui, mas eu não estou querendo tomar isso aqui não, eu queria ser curado pelo Senhor. Coloca aquilo lá, corre para lá, dobra o joelho, fala com Ele. No mesmo tempo Ele vai te mostrar que não precisa tomar aquilo lá, precisa só se jogar na presença dEle, que Ele faz a obra. Só se jogar na presença dEle que a obra acontece. Já vi muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas vivendo dificuldade, tomando 3, 4, 5 comprimidos por dia, que quando o mestre entrou na situação, entendeu. Faz 6 meses que eu tomo 3, 4 comprimidos por dia, mas hoje o mestre entrou na situação, e essa semana está tudo diferente na minha casa. Por quê? Se fazia 6 meses que tomava o remédio, agora tem o mestre no controle, né? Tem o mestre, né? Deus está querendo cuidar do ser humano, amém? Deus está no controle da situação. É só eu e você entender. Jesus pode mudar a sua história. Irmãos, nós já vamos caminhando para o término. Eu fico aqui com as minhas palavras, mas eu quero saber se tem alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador da sua alma nessa noite. Quero saber